Fala galera, professor André na área de volta. Vamos continuar na ondulatória? Só que hoje a gente vai aplicar todos os conceitos que a gente viu até agora para instrumentos musicais. Então a gente tem que falar de uma onda em especial. Tudo que a gente está falando até agora é de uma onda chamada onda progressiva. Onda progressiva é aquela que você vê se propagando. Então você pega a ola, por exemplo, você vê a onda se propagando direitinho. Embora não haja propagação de matéria, só de energia, você vê a onda acontecendo, né? Isso é onda progressiva, uma onda que progride. Só que hoje a gente vai estudar as ondas estacionárias. O que são ondas estacionárias que são a base dos instrumentos musicais? Olha só, ondas estacionárias. Olha só, uma aula acústica vamos fazer hoje aqui. Antes de começar a falar de ondas estacionárias, só para lembrar alguns conceitozinhos importantes aí, que é o seguinte: distância entre dois picos, qual que é o nome? Comprimento de onda. Distância entre dois vales, mesma coisa, comprimento de onda. E distância entre três nós, ou uma montanha e um vale, comprimento de onda também, fechou? Então, do A até o E, do B até o F e do D até o H é tudo comprimento de onda medido em metros, tá? Beleza. Além de comprimento de onda, frequência. Frequência é o número de voltas que a onda dá por segundo. E como que eu relaciono as duas, comprimento de onda e frequência? Pelo vem, lamber, vem lamber ferida, né? Só uma lambidinha, vem lamber ferida, tá aí. Velocidade, lambda vezes F. Lembre também uma coisinha super importante. V e F são independentes. Então, eu não vou falar para você que V é diretamente proporcional a F, tá? A gente vai analisar algumas coisas aqui, importante que você lembre disso aí. Beleza, o que é uma onda estacionária? Vamos lá. Onda estacionária é o seguinte: imagine que você tem uma corda presa de dois lados. Então tá aqui minha corda. Fechou. E daí eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma ondinha, imagine que aqui tem uma fonte e ela vai fazer essa onda vibrar. Ela vai fazer essa corda vibrar, na verdade. Quando ela fizer essa corda vibrar, vai aparecer uma onda mais ou menos assim, ó. Deixa eu apagar aqui isso. Vai aparecer uma onda mais ou menos assim na corda, confere? E ela vai se propagar até chegar do outro lado. Só que chegando do outro lado, ela vai refletir. E quando ela refletir, olha só que legal. Deixa eu só mudar a cor para ficar mais bonitinho aqui, ó, verde. Quando ela refletir, vai formar uma onda refletida assim, ó. Porque ela reflete mudando de fase, porque é uma parte fixa ali na parede, e vai fazer esse desenho aí. E esse desenho você não vai ver mais a onda progredindo. Quando ela bater e voltar e se interferirem as duas ondas, tanto a onda que vai quanto a onda que volta, ela vai fazer esse padrão de interferência aí que a gente chama de onda estacionária. Onda estacionária é o seguinte: você não vê mais a onda se propagando. Você vê tudo meio que parado. Isso aqui vibrando, isso aqui parado, vibrando, parado, vibrando, parado, vibrando, parado, e por aí vai. E de fato acontece isso, people. Quando que eu vejo isso aí claramente? No violão. Você faz ondinha no violão, bem, e daí ele começa com onda progressiva. Bateu lá, onde está preso, refletiu, daí acontece o padrão de interferência tudo tão rápido, porque a cordinha é pequenininha, né? Você faz um pem, é tudo tão rápido que você vê já esse desenho aqui, ó. Esse desenho é uma onda estacionária. Você não vê a onda se propagando nem para frente e para trás, parece que ela tá parada. Ela tá parada e só vibrando, sacou? É o padrão de interferência de onda estacionária. Vamos só nomear algumas partes aqui que são importantes. Essa partezinha de cima aqui, ó, ela não vai se chamar mais pico. Ela vai se chamar, essa partezinha aqui, vai chamar de ventre. Ventre. E essa partezinha aqui vai se chamar de nó. Beleza? Tem o nó e tem o ventre. E eu vou chamar particularmente assim, para ficar mais fácil. É uma coisa que eu utilizo bastante, tá? Eu vou chamar essa figura aí de onda estacionária, essa figura de interferência de quibe. Fechou? Isso aqui, pra mim, parece um quibe. Então eu vou chamar ele de quibe sempre. Então já vai se acostumando aí. Quando eu falar um quibe, é um desenho desse aqui, tá? Um quibe.
Esse desenho aqui, ele tem um nomezinho especial pra gente. A gente chama ele de primeiro harmônico. Primeiro harmônico. Só que dependendo da frequência que eu fizer, no violão é muito difícil. Tem gente que é muito fera aí que consegue. Consegue o segundo harmônico, que é esse segundo padrão de interferência aqui, ó. Que é para uma frequência bem específica, que a gente chama de segundo harmônico. Você pode testar isso em casa exatamente agora, se você tiver uma corda. Pega a corda, amarra em algum lugar, pega a outra extremidade e fica fazendo assim, ó. Quando você ficar fazendo assim, vai acontecer o padrão, onda progressiva, onda refletida, interferência, um kibe. Daí você aumenta a frequência. Aumenta a frequência, vai chegar um momento que vai fazer 2 kibes. Vai formar um padrão, forma outro padrão. Forma 2 ventres, 2 kibes, segundo harmônico. E daí você pode tentar fazer o terceiro kibe. Com uma frequência bem maior. Daí você chega no terceiro kibe. E por aí vai. Pode até ser uma competição isso aí, cara. Ver quem forma mais kibes numa corda. Olha que legal, né? Nesse desenho aqui, segundo harmônico, aparecem 2 kibes. Belezinha? E 3 nós. 2 ventres e 3 nós. Só um detalhezinho. Olha só. Eu vou aumentar esse desenho aqui, ó. Vou pôr uma lupa aqui. E eu vou ver isso aqui, ó. Beleza. Vocês concordam comigo que o kibe... Deixa eu trocar aqui de cor de novo. O kibe, ele vai se formar aqui, ó. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Outro kibe. Mais um kibe. Ai, meu Deus, professor, tá me deixando com fome essa aula aqui. Dá um pause aí e vai comer, cara, não tem problema. Depois você volta. Mas depois você volta, hein? Beleza. Isso quer dizer o seguinte, eu só desenhei assim pra você perceber uma coisa. Não precisa decorar, nada do tipo. Ó, essa aula é muito intuitiva. Você concorda comigo que daqui até aqui é metade de um comprimento de onda? Porque o comprimento de onda inteiro seria isso aqui, ó. Aqui, ó. Pá, pá. É uma volta completa. Então, o comprimento de onda inteiro seria 3 nós, né? Isso aqui. No caso, um kibe é metade de um comprimento de onda. Consegue enxergar isso? Então, a partir de agora, já fica na tua cabeça isso e não esquece. Vou escrever aqui, ó. Um kibe é metade de um comprimento de onda. Beleza? Metade de um comprimento de onda. Só um detalhe. Se você fez o teste da corda e tentou fazer os kibes, você vai ver que não é qualquer frequência que você faz que forma um kibe. É uma frequência bem específica. Você faz aqui, ó. Nessa frequência continua, tá fazendo o kibe. Daí você aumentou, fica um negócio meio estranho e tal, tal. Chegou numa frequência bem específica, fez 2 kibes. E tem que manter naquela frequência. Então é uma frequência bem específica. Quanto maior o harmônico, maior a frequência. De modo que, se a frequência no primeiro harmônico vale F, a frequência no segundo harmônico vai valer 2F. Beleza? No terceiro harmônico, pessoal, são 3 kibes, né? São 3 kibes. No terceiro harmônico seria 3F, em relação ao primeiro, né? No quarto harmônico seria 4F. No 25º harmônico seria 25F. Então, se ele te der uma questão assim, ó, uma corda tá fazendo 35 kibes, ou está no 35º harmônico, e daí pede para você calcular qualquer coisa. Se você tem o 35º harmônico, você tem o primeiro harmônico, é só dividir por 35, aquela frequência, você tem a frequência do primeiro harmônico, fechou? Pessoal, mas para que eu vou usar essa ideia de onda estacionária? Para que eu estou estudando isso? Muito simples. Primeiro, isso aqui acontece muito no violão e a gente vai estudar o violão agora, daqui a pouquinho. Segundo, acontece também em instrumentos de sopro. Não só de corda, mas de sopro também. Isso acontece lá nos instrumentos de percussão. Não, percussão é um pouquinho diferente. Percussão a gente não estuda aqui, só sopro e corda. Belezinha? Então, esses harmônicos só acontecem em instrumentos de sopro e de corda. Por exemplo, então já vou adiantar para você, é conteúdo da próxima aula, mas já vou adiantar para você, ó. Vou tentar desenhar aqui uma flauta. Olha só, pessoal, como se desenha bem, hein? Nossa. Daí você sopra aqui, né? Pá, pá, pá. Soprou aqui. Acontece que a onda sonora vem
onda progressiva, né? Bate aqui e vai refletir, confere? Quando ela reflete, a onda progressiva que está vindo com a onda progressiva que está voltando, ela se interfere, formando um padrão de interferência chamado de onda estacionária. Então esses quibes vão se formar aqui dentro também, sacou? Dentro dos instrumentos de sopro. Onde mais, professor, tem isso aí? Simples, você vai fazer uma pipoquinha, aquela super cancerígena no micro-ondas. Micro-ondas, o nome já fala, utiliza radiação com frequência no espectro do micro-ondas, beleza. Só que micro-ondas desse tamanho assim, não. Deixa eu desenhar pra você. Tô gostando de desenhar agora. Pessoa se desenha tão mal, você tá gostando, né? Tô. Ah, minha foto não ficou tão mal, não. Vai, fala a verdade. Olha só, meu micro-ondas aqui, que legal. Vamos ver se eu consigo desenhar o micro-ondas. Olha, em 3D o micro-ondas. Aí, beleza. E daí tem a televisãozinha aqui, né? Tá aí. E aqui os botãozinhos de pipoca, descongelar, iniciar e por aí vai. Tá aí meu micro-ondas. Tem lá dentro um objeto específico que a gente vai estudar lá quando chegar em magnetismo, que emite as micro-ondas lá dentro. Só que micro-ondas, velocidade da luz, é 300 mil km por segundo. Isso num tamanho de micro-ondas desse tamanho aqui. Numa distância muito pequena. Então a onda bate, volta e fica refletindo. Ficou refletindo, onda progressiva, refletindo, ondas iguais se interferem e vai acontecer o quê? Fenômeno de onda estacionária. E vai se formar aqui dentro, ó, deixa eu só mudar, só para você enxergar legal. Vai se formar aqui padrões de ondas estacionárias. Ó, lá no micro-ondas também. Você que achava que não usava para nada isso aí, você usa todos os dias basicamente. Dependendo de onde você estiver e do que você tem em casa, né? Você usa nos instrumentos, você usa no micro-ondas. E é por isso, galera, só uma curiosidade a mais aí. Por isso que o pratinho do micro-ondas lá tem que girar, tá? Você não coloca alguma coisa para esquentar lá dentro e o pratinho não tá girando. Por quê? Lembre-se que isso aqui, embora eu desenhe bidimensional assim, ele é tridimensional, tá? Então é um quibe de verdade. E daí o pratinho tem que girar, porque se o pratinho ficasse parado e eu coloco lá para assar uma carne, se você vai assar a carne no micro-ondas, é exemplo, rapaz. Coloco lá para assar a carne. Esse ponto aqui, a carne vai ficar bem passada. Nesse ponto aqui, a carne também vai ficar bem passada. Só que nesse ponto do nó aqui, a carne vai ficar totalmente crua, se não tivesse o pratinho que gira, sacou? Ia ficar super legal, né? Carne bem passada, mal passada, bem passada, mal passada, não dá. Não, bem passada, mal passada não. Bem passada, crua, bem passada, crua. Enfim. Por isso que tem que ter o pratinho lá que gira por causa desse fenômeno de onda estacionária no teu micro-ondas. Fechou? Beleza? Tá, vamos continuar então. Onda estacionária, coloquei só o conceito formal aqui para você. Se duas ondas com a mesma amplitude, comprimento de onda, se deslocarem em sentidos opostos ao longo da mesma direção, a sua interferência produzirá uma onda estacionária, como está no desenho aí. Só o conceito mais burocrático aí, que é o que eu nunca falo, porque eu falo sempre com as minhas palavras. Então, esse é o fenômeno aqui. Detalhe, distância entre dois ventres, metade de um comprimento de onda, e um quibe inteiro, metade de comprimento de onda. Se você souber disso, o resto fica fácil. Então, vamos lá. Equação de Taylor. Tem essa equaçãozinha aí que você vai utilizar nessa parte, que é muito, mas assim, vou te falar, é muito show. É muito interessante essa equação de Taylor aí. Porque ela fala o seguinte, ó, a velocidade, isso em se tratando de cordas, tá? Então a equação de Taylor ela vai servir para cordas. Beleza. Ela fala o seguinte, V é velocidade. V, velocidade de propagação, velocidade de propagação do som. Ou da onda na corda, no caso, né? Porque é para corda. Propagação da onda na corda. Beleza. T é a tração da corda. Tração da cordinha. Então você tem, por exemplo, um violão lá,
você faz tração naquela cordinha. Você pode tracionar mais ainda quando você afina, ou pode tracionar um pouco menos quando você desafina ou quando está afinando mesmo. E o Mi é a densidade linear da corda. Então, se liga nessa equaçãozinha aí. Sendo densidade, ó, densidade é massa por volume, né? Isso é densidade volumétrica. Densidade linear, o nome já fala, densidade em linha. É massa sobre comprimento, tá? Então, essa é a equação de Taylor e essa é a equaçãozinha que vem junto aí, companheira, porque o Mi é m de massa sobre L, que é o comprimento. Lembrando só as unidades, massa no SI é quilogramas, comprimento é metro. Então, a densidade linear vai ser quilograma por metro. A tração vai ser em newtons, sempre, e a velocidade em metros por segundo. Certo? Essa equação de Taylor, ela é show de bola, porque ela vai falar algumas coisas pra gente legais. Olha só que legal. Deixa eu ver se eu tenho foto de um violão aqui. Tem esse aqui, né? Ó, se liga na equação de Taylor. Raiz de tração sobre Mi. Me acompanha, tá? Velocidade. Beleza. Velocidade não é lambda vezes F? É ou não é? Posso colocar aqui, então, lambda vezes F é igual a raiz de tração sobre Mi? Não decore nada disso. Você vai ter que saber duas coisas. V igual a lambda vezes F e a equação de Taylor você também pode saber aí, pode dar uma memorizada. Mas de resto, o que eu estou fazendo aqui é tudo consequência, tá? Ó, lambda vezes F, raiz de tração sobre Mi. Vou passar o lambda dividindo. Fica assim, ó, frequência igual a 1 sobre lambda. Opa! Frequência igual a 1 sobre lambda vezes raiz de tração sobre Mi. É ou não é? Tudo certo aí? Beleza. Olha para esse kibizinho aqui. O que você mais vê quando você toca um violão, bem, não seria o primeiro harmônico, que você vê a cordinha assim, ó. Né? Primeiro harmônico, não é isso que vocês vê? Então, ó, é exatamente esse desenho aqui que você vai ver no violão. Só que esse desenho, comprimento L, não tá aparecendo um kibe ali? Se tá aparecendo um kibe não é metade de um comprimento de onda? Então, nesse comprimento L, tá aparecendo metade de um comprimento de onda. Isso quer dizer que o comprimento de onda desta onda é duas vezes o L. Fechou? Então tem o violão, o braço de um violão ali, comprimento de onda da onda que está sendo produzida na cordinha é 2 vezes o L. Então eu vou colocar aqui, ó, frequência é igual a 1 sobre 2L vezes raiz de tração sobre Mi. E vamos analisar essa formulinha. Não decore essa formulinha, você tem que aprender a chegar nela. Mas ela vai te falar um bocado de coisa, sabe por quê? Porque o violão, ó, ele tem, por exemplo, 6 cordas, não é? E 6 cordas com densidades diferentes. É ou não é? Umas mais grossinhas, outras mais fininhas. E daí eu trouxe esse desenho aqui para te falar o seguinte, ó. A sexta corda, ela tem uma densidade 6. Quinta corda, outra densidade. A mais fininha lá de baixo, né? E a densidade vai influenciar no som emitido pela corda. Ó, densidade não é o Mi? Você consegue perceber que o Mi é inversamente proporcional à frequência? Então, se eu aumentar o Mi, aumentei a densidade linear, a frequência vai diminuir. E frequência, lá em acústica, a gente estudou que quanto menor a frequência, mais grave é o som. Então, ó, maior Mi, a corda mais grossona, que é a primeira, que é a sexta corda, que é a primeira de cima aqui. Você faz. É ou não é? Não é a mais grave de todas? Por quê? Porque tem um Mi maior. Pela forma você consegue enxergar isso aí, beleza? E você consegue mexer também no som emitido pela corda se eu mexer na tração. Então, tração está em cima da forma. Quer dizer que tração e frequência são grandezas diretamente proporcionais. Então, você está afinando lá, ó. Quanto maior a tração, maior a frequência. Frequência, agudo. Fechou? Pem, pem. Tá mexendo na tarraxa, né? Afinando. Pem, 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 pem. Afinei. Fechou? Então, quando você mexe na tração da corda,
você está mexendo na frequência que ela emite também. Essa fórmula fala isso para você. E é diretamente proporcional. Tracionei mais, aumentei a frequência. Beleza? Então tá aí. E também eu consigo mexer no L. O L é o comprimento, né? Galera que toca violão aí, ou quem não toca também, você já viu a pessoa tá tocando violão, pá, 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 daí ela faz uma pestana, pá, coloca o dedão aqui. Quando você coloca o dedo, o que tá fazendo? Você tá diminuindo o comprimento da corda. E se eu diminuir o comprimento da corda, a frequência aumenta. Confere? Pela formulinha que a gente chegou aqui, quanto menor o comprimento, maior a frequência, mais agudo vai ser. Então, por essa formulinha, você consegue ver como que a gente toca violão. E daí você pode juntar vários harmônicos das cordas aí diferentes e fazer a nota musical e começar a tocar, sei lá, que país é esse? Que país é esse? Né? Mas não decore isso aqui, tá? Não decore nada que eu falei. Você consegue chegar nessa forma e você consegue saber toda a teoria só interpretando a fórmula. Belezinha? Equação de Taylor junto com a equação fundamental lá das ondas. Tá? Entendeu a ideia do violão? Massa, né? Show de bola. Só que tem só mais uma coisa que você tem que saber aí. Modos de vibração. Ó, a gente já conversou que esse desenho aqui é chamado de primeiro harmônico, né? Primeiro harmônico. Esse desenho aqui vai ser chamado de quê? Segundo harmônico. E esse aqui, terceiro harmônico. E esse aqui, quarto harmônico. Como que é ou como que faz para calcular qualquer coisa que eu quiser em se tratando de harmônicos? Repito, não precisa decorar nada. É tudo muito intuitivo. Se você conseguir pensar isso na hora da prova, meu, fechou. Você resolve qualquer coisa. Então, ó, neste comprimento, olha esse primeiro desenho aqui. Olho no primeiro desenho. Neste primeiro desenho, o comprimento da corda é L. Aliás, o comprimento de todos os desenhos aqui é L, tá? Mas nesse primeiro desenho, comprimento L, aparece 1 kb. E 1 kb, a gente aprendeu que é o quê? Um comprimento de onda sobre 2, ou metade de um comprimento de onda, confere? Isso no primeiro desenho. Então, cheguei numa relação aqui super importante para modos de vibração em ondas estacionárias. Tá, beleza, vamos para o segundo desenho. Olha para esse aqui agora. Já tô meio vesgo, pessoal. Ó, no comprimento L aparece quantos kibs? 2 kibs. Ai, pessoal, tô ficando com fome de novo. 2 kibs. 2 kibs é metade de um comprimento de onda mais metade de comprimento de onda. 2 metades dá 1 inteiro, certo? Então, ó, 2 kibs seriam 2 vezes metade de um comprimento de onda. Que quando eu for dividir 2 por 2 aqui, vai dar 1 comprimento de onda. Fechou? Então tem aqui o meu segundo desenho. Vamos pro terceiro? Olho no terceiro agora. No meu comprimento L aparece 3 kibs, ou seja, 3 vezes o quê? 3 vezes metade de um comprimento de onda, porque são 3 kibs. Fechou? Você já está percebendo que tem um padrão aí, né? Vamos pro quarto. Quarto desenho. Olho nesse aqui agora, né? Já tô meio zoado aqui já. Beleza, vamos continuar. Força aí. Nesse comprimento aqui, L, tem quantos kibs? 4. Então vai ficar 4 vezes meio comprimento de onda. Metade mais metade dá 1, metade mais metade dá mais 1. 1 mais 1 dá 2. Fechou? Quando eu dividir 4 por 2, vai dar 2 lambdas. Beleza? Então tem um padrão aí entre os modos de vibração. A gente pode chegar numa equação. Eu, particularmente, não decoro, não memorizo essa equação. Mas, se você quiser, para ficar mais fácil, talvez é mais rápido, você pode utilizar. Ó, o padrão é esse aqui. L é igual ao número do harmônico. Tá vendo que aqui tem 1, né? Primeiro harmônico, aqui tem 2, segundo harmônico, aqui 3, terceiro harmônico, aqui 4, quarto harmônico. Beleza? Número do harmônico vezes comprimento de onda sobre 2. Ó, cheguei numa formulinha da relação entre os dois caras aqui para cada harmônico. Sacou? Que eu posso, inclusive, né? Vem lamber ferida. O lambda não é V sobre F. Então, no lugar do lambda, eu posso colocar V sobre F. Fica L igual a N V sobre 2F. Então, essa é a equação que tem nos livros aí, para modos de vibração em cordas. Eu, particularmente, não utilizo. Eu sempre penso nos kibs assim, ó,
e vou resolvendo, assim como a gente chegou na fórmula, tá? Mas se você quiser, você pode utilizar, não tem problema nenhum. Essa equação, então tem duas na aula de hoje. Tem a fórmula de Taylor e tem essa equação aí dos modos de vibração da cordinha. Eu, particularmente, só utilizo a fórmula de Taylor. Essa aí eu faço tudo por desenho, tá? Mas vamos ver como é que cai um exercício disso aí. Ó, por exemplo, uma onda estacionária de frequência 8 Hz, então já vou anotar aqui, frequência é 8 Hz. Beleza. Se estabelece numa linha fixada entre dois pontos, distantes 60 centímetros. Então, a corda, vamos dizer, tá aqui, ó, 60 centímetros de corda. Esse é o meu L. Beleza. Incluindo os extremos, contando-se 7 nodos, ou 7 nós, tanto faz. Calcule a velocidade da onda progressiva que deu origem à onda estacionária. Ó, onda progressiva, onda estacionária. Lembra da diferença? Onda progressiva progride, onda estacionária parece estar parada, né? Então, toda onda estacionária foi produzida por uma onda progressiva. Então, se liga nisso aí. Beleza, mas ele quer saber o quê? Calcule a velocidade, né? Velocidade. Se é para calcular a velocidade e eu tenho a frequência, já fica a dica. Vem lamber ferida. Só preciso calcular o comprimento de onda. Para saber o comprimento de onda, eu posso saber pelo desenho. Ó, se tudo é 60, eu posso fazer o seguinte, ó. Vou dividir a cada 2 quibes, que é um comprimento de onda, divido essa figura aqui. E se eu divido assim, fica 3 partes, né? 3 partes iguais, inclusive. Então aqui fica 20 centímetros, aqui 20 centímetros e aqui 20 centímetros. Olha aí, acabou a questão. Então, se 2 quibes é 20 centímetros, um comprimento de onda é 20 centímetros também. Então V igual a 20, que na verdade é 0,2 metros, transformando bonitinho, vezes a frequência, que é 8. V igual a 0,2 vezes 8, que dá 1,6 metros por segundo. Então tá aqui, acabou a questão. Beleza? Então só desenhando aí você consegue resolver. Vou deixar mais alguns exercícios aí para vocês, tá? Questão de onda estacionária é muito top. Questão teórica de violão tem uma probabilidade enorme de cair na tua prova. Então se você não entendeu, volta lá, cava aquela equação de Taylor, faz você sozinho. Chega naquele esqueminha que eu cheguei e daí você consegue calcular qualquer coisa, ainda consegue interpretar muitas coisas do que a gente faz na prática. Beleza? Então, até a próxima aula, resolve os exercícios e tchau! Próxima aula a gente vai falar de tubos sonoros, tá? Tchau, tchau!